Querido Shalom, Shalom para todos vocês que nos acompanham aí no YouTube, estudando sobre o campo da batalha da mente. Eu recomendo a você que vocês tenham esse livro. Nós não temos esse livro disponível para enviar para vocês, né? Mas nós ouvimos falar que tem até o PDF do livro. Eu sei que eu não gosto, tá? Eu não gosto de nada PDF. Eu tenho de ter o livro nas mãos, né? Então eu recomendo para você que tenha isso como até um manual de consulta, muitas vezes. Embora a gente está trabalhando nas quintas-feiras, hoje excepcionalmente eu acabei tendo de retardar o tempo de estudo com vocês, mas, queridos, a gente está num tempo onde isso aqui, nós vamos ter que ler, reler, nós vamos ter de ver a aplicação que a Joyce fez na vida dela como uma prática diária. Se eu compartilhar com vocês as notícias que eu tive em uma semana, vocês vão compreender claramente que se a minha mente não estiver saudável, se a minha mente não estiver no lugar certo, meus queridos, não há condições de eu estar aqui com vocês ou tendo até uma vida funcional, não é? A gente não consegue ter uma vida funcional diante de desafios e de notícias, e a palavra do Eterno diz que nós não devemos nos atemorizar das más notícias. Então estou com você hoje aqui, não é? Convidando você a um estudo que você leve a sério o que você está aprendendo, mas também coloque em prática, tá bom, amados do meu coração? Nós estamos agora no capítulo 13, uma mente julgadora, crítica e desconfiada, e capítulo que, queridos, nessa semana, amados, eu tive algumas situações onde há um espírito estranho falando coisas na mente das pessoas, não é? Onde elas estão se desconfigurando do que era certo. Ou seja, a pessoa estava funcionando direitinho e ela agora acha que o funcionar direitinho é que era errado, não é? Que o Eterno ministre ao seu coração. Esse capítulo chega para nós num momento extremamente importante e desafiador na minha vida. Eu não tenho mais coisas difíceis na minha vida, eu tenho coisas desafiadoras. Aliás, eu já mudei. Que antes eu passava por alguma coisa eu falava difícil, agora mudei, agora é desafiador, porque eu tenho desafios diante de mim, aos quais eu vou enfrentar com o poder da autoridade do Eterno em nome de Yeshua, nosso Mashiach, e eu convido você a fazer o mesmo, viu? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse tempo que estamos estudando aqui os relatos do que a tua Ruach HaKodesh, teu Espírito Santo fez na vida da nossa querida irmã Joyce Meyer. E eu peço ao Senhor que a sabedoria do Senhor seja o nosso alento e nós encontremos forças para seguirmos diante da face de situações extremamente contrárias a nós. Fica conosco, bondoso de Israel, ministra aos nossos espíritos, é o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja, assim seja. Vamos lá, queridos, uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Não julgueis para que não sejais julgados. Matitiago 7:1. Muitos tormentos vêm à vida de pessoas por causa de atitudes de julgamento, crítica e desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Vamos lá. Quais são os inimigos? Vamos lá. Julgamento, crítica e desconfiança. Julgamento, crítica e desconfiança. 3 inimigos de amizades, de comunhão, de unidade. Não, aí tem, alguma coisa está por trás disso. Não, essa pessoa é falsa. Queridos, pelo amor da misericórdia do Eterno, nunca vi tantos erros de julgamento como que nós estamos vendo hoje. Nós vamos julgar, claro, para nós podermos ir, nos direcionar. Eu tenho que escolher o que vai fazer. Eu estou julgando o tempo todo. Eu vou escolher o que eu vou comer, eu vou escolher o que eu vou vestir. Mas eu não posso fazer isso com a vida do outro. Eu não estou dentro da vida do outro. Se o Eterno não te revelou algo, cuidado com o que você pensa acerca da vida das pessoas, tá bom, queridos? Multidões de relacionamentos são destruídos. Por quem? Julgamento, crítica e desconfiança. Julgamento, crítica e desconfiança, não é? Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. Pensamentos, apenas eu penso, podem ser a ferramenta do inimigo, do adversário das nossas almas, para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisam dar uma opinião sobre tudo. E para ilustrar, certa vez eu conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico e era geralmente muito calmo. E ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. E ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas
e também começava uma conversa sobre um assunto o qual o seu marido poderia ter contribuído inteligentemente, mas ele se calava. Ela poderia ter lhes dito tudo o que sabia, mas também não fazia. Então, certa noite, depois que ele e sua esposa haviam tornado de uma festa, ela o repreendeu, dizendo: por que você disse àquelas pessoas que você sabia tudo sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse de coisa alguma. Eu já sei o que eu sei, respondeu ele. Tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Eu entendi que era exatamente por isso que ele era um homem rico. Ele também era muito sábio. Poucas pessoas conseguem compreender a riqueza que é a sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria nos seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opinático, ser crítico, são com certeza 3 maneiras de ver um relacionamento ser dissolvido. Satã, Satanás, com certeza quer que sejamos rejeitados. Então ele ataca a nossa mente nessas áreas. E esse capítulo, eu acredito e espero que ajude você a reconhecer os padrões errados do pensamento, como também aprender como lidar com a dúvida. Julgar definido. Vamos lá. No dicionário expositivo da palavra do Novo Testamento, Divine, uma das palavras gregas traduzida por julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre a falta dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentenciar, sentença. O Eterno é o único que tem o direito de condenar, sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos de certo modo nos colocando como se fôssemos o próprio Eterno na vida da pessoa. E é justamente o que Satã quer fazer, estar no lugar como se fosse o próprio Eterno, e nós acabamos seguindo os ditames de Satã dessa maneira. Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo que eu vi que eu fiquei impactada. Nós tínhamos uma situação onde o relacionamento de uma pessoa com outra pessoa era extremamente positivo. As coisas na vida daquela pessoa mudaram, cresceram, floresceram por causa do relacionamento que aquelas duas pessoas tinham. Por causa de um pensamento errado, de uma coisa tão pequenininha, tão pequena, que poderia ser subjugada em face das grandes benefícios que a pessoa recebeu na convivência com a outra pessoa, essa relação foi cortada, queridos. Foi cortada. Você imagina que a pessoa estava sendo beneficiada, estava crescendo, estava evoluindo por causa do convívio com uma pessoa, e houve uma situação que possivelmente mal interpretada, por meio de julgamento, de sentenças, por meio destas situações contrárias, foi cancelado o relacionamento que fazia justamente com que a outra pessoa florescesse. Que o Eterno nos guarde de toda sorte de males, e qualquer divisão entre crentes não procede do Eterno, viu, queridos? Eu não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino, não é? Em mim. Eu sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser o Eterno, não é? Essas áreas foram no passado um problema sério na minha personalidade, e eu acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que o Eterno tem me ensinado, que certamente vão ajudar você. Crítica, opinião, julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los junto com um problema gigante. Eu era crítica, porque sempre parecia ver o que estava errado nas pessoas em situações do que o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outra. Alguns tipos de personalidade mais joviais não querem ver nada, exceto coisas felizes, divertidas da vida. Então eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar o seu prazer. Mas a personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado. Primeiro, geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e ponto de vista com os outros. Amados, uma coisa que o Eterno tem me ensinado, e eu tenho procurado trazer o mesmo para você. O Eterno fala para mim:
filha, tenha esperança. Para não ser frustrada a sua esperança, você tem de ter esperança. E nós estamos entrando num período da nossa vida onde a nossa esperança está querendo ser invadida, para que ela justamente seja evadida. Amados, tenham esperança. Como é que deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a sua esperança se você não tem esperança? Veja o melhor na vida dos outros. Veja o melhor. Veja os sonhos, os planos do eterno na vida dos outros. Veja o que aquela pessoa pode ser diante do eterno. E eu encorajo você a ter esperança, porque a minha esperança não tem sido frustrada. Nós devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Nós gostamos de dizer às pessoas o que nós pensamos, e é exatamente esse o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas necessariamente pode não ser certo para você, e vice-versa. Se for contrário, enfim, alguma coisa que não esteja dentro da palavra do Eterno, eu nem considero. Agora, se for algo que o Eterno está me motivando, por exemplo, com relação a ter esperança, isso é uma palavra do Eterno. Eu não vou ter um desatino com o Eterno ou com quem quer que seja que tenha esperança, não é verdade? Por exemplo, a minha filha, que vai se casar agora, se a minha filha não tivesse esperança, ela não teria nem encontrado um noivo, não é verdade? Não é? A minha neta, que está para ter um bebê, se ela não tiver esperança, como é que ela vai ter minha filha? Minha outra filha acabou de ter um bebê, meu neto nasceu, não é? Então, se nós vivemos num mundo sem esperança, nós vamos alterar toda a equação que nós temos. O problema é nós queremos que o outro tenha o mesmo ponto de vista que nós temos, e muitas vezes nós podemos criar divisões por causa disso. E nós podemos estar errados, certamente. Quando há qualquer obsessão acerca de alguma situação, pode acreditar que você está errado. Com certeza nós sabemos que não roubarás é certo para todos, mas aqui eu não estou falando desse tipo de situação. Estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia e que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que estas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por sua própria conta, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas, e eu e o meu também. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas sairmos para fazer compras de coisas de casa juntos, sempre parece que o Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. Falando sobre isso, agora de manhã, a gente estava tratando sobre uma necessidade de uma reforma lá na casa da Zona Sul. Meu marido estava me trazendo uma questão e eu já falei para ele, falei, amor, eu penso que poderia ser assim. Aí o meu marido virou para mim e falou, eu penso que poderia ser assim. Isso, queridos, não pode trazer uma divisão entre nós, não é? E normalmente alguém, para estar em paz, vai ter que ceder. Alguém, para estar em paz, vai ter que ceder, não é? Então, a opinião do Dave, no caso aqui, ela considerava que era tão boa quanto a dela. E a minha tão boa quanto a dele. Mas são simplesmente opiniões diferentes, não é? Então, levou anos para que eu entendesse que não havia nada errado com o Dave, só porque ele não concordava comigo. E assim eu com o Orochi Carlos, não é? O fato dele... Outra coisa, ele decidiu que vai ser daquele jeito. Queridos, está decidido, não é? Que nós encontremos a melhor solução juntos, né? É dura coisa você fazer qualquer reforma sem você ter recurso para fazer. Nós estamos os dois lá contando os vinténs, que o Eterno nos ajude, em nome de Yeshua. E é claro, né? Geralmente eu deixava saber que eu achava e que havia alguma coisa errada com a opinião dele, não é? Ou ele por não compartilhar, não aceitar a minha opinião, e obviamente a minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou o nosso relacionamento. Imagina agora de manhã o Orochi Carlos falar, querida, eu falei, amor, você não acha que pode fazer assim? Ele falou, querida, isso não vai dar certo, tem que ser assim. Queridos, tem que ser assim, assim, pronto, acabou. Eu não vou ficar zangada, eu não vou ficar sentida, não é? Afinal, eu entendo muito pouco de reforma, não é? Eu queria olhar uma questão estética, não é? Meu marido está vendo de uma maneira mais profunda as questões. Então, alguém tem que ceder sempre. Quando o orgulho, na verdade, é um problema do eu.
Eu digo a cada um entre vós que não se valorize nem pense de si mesmo além do que convém. Não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância. Antes, pense com moderação, avalie sua habilidade em julgamento sóbrio, segundo a medida da confiança que o Eterno repartiu a cada um. Romanos 12:3. Ontem eu estava justamente no aconselhamento, a pessoa tinha certeza do que ela estava falando e era certo que a pessoa estava errada, né? É ridículo, assim, é gritante aquilo que estava sendo dito em contrariedade à verdade, não é? Mas o engano faz isso com as pessoas, não é? E é impressionante, a pessoa tinha um bom relacionamento com o esposo, admirava tudo mais que o esposo fazia, e repentinamente ela considerou que isso era uma idolatria, que o que ela alimentava pelo esposo não era amor, era uma idolatria. E o casamento deles está caótico e ela com desejo de tirar a própria vida, não é? Então, queridos, imagina o que o adversário faz com a mente de uma pessoa que tem um posicionamento como esse. Eu falei para a pessoa ontem, e eu espero que ela tenha ouvido, eu falei para a pessoa, desconfie das suas certezas. Desconfie das suas certezas, pelo amor do Senhor. Pergunte para o Senhor se Ele está vendo como você está vendo, não é? E ela, é claro que o Senhor está vendo assim. Eu falei, então pergunte para o Senhor, se Ele, olha o resultado que você está colhendo das suas certezas, pelo menos você coloque o viés da dúvida na certeza que você tem. Queridos, eu tenho coisas que eu tenho certezas absolutas, e eu chego para o Eterno e faço igualzinho, eu falo para você lá do Mente Brilhante, né? Aonde o senhor Nesa ali, ele chega para um aluno, na hora que vem oferecer o prêmio Nobel para ele vem para o aluno e pergunta para o aluno assim, você está vendo quem eu estou vendo? Porque ele tinha problema de esquizofrenia e ele podia ter visões que não era do que estava acontecendo, e ali ele pega e pergunta assim, você está vendo o que eu estou vendo? E aí o aluno fala, estou vendo, não é? Queridos, eu faço exatamente isso com o Eterno, continuamente. Eu tenho certeza do que está acontecendo, eu levo para o Eterno e eu pergunto, Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou vendo? O Senhor vê desse modo? Porque, querido, se eu estou certa, eu não tenho motivo para pôr em dúvida o que eu estou pensando. Se eu tenho certeza que eu estou certa, por que eu não posso ouvir uma opinião contrária? Agora, se a minha opinião não pode ser refutada, será que eu estou certa? Não é? Será que se essa esposa chegasse para o Eterno e falasse, Senhor, o que eu tive pelo meu marido durante 14 anos foi idolatria? Ou aquilo que eu vivi com ele foi uma idolatria? Ou realmente agora eu estou entrando, a minha mente está nebulosa, a minha visão está embaçada? Então, queridos, é muito importante nós compreendermos que o orgulho é um problema do eu. Quando você tiver certeza que você está certo, a tua opinião não pode ser refutada, você não está aberto para a negociação da sua opinião, cuidado, porque possivelmente você está errado. Ah tá, Céu, então em relação a Yeshua, eu estou certa que Ele é meu Senhor, meu Salvador. Você defende que Ele é seu Senhor e Salvador para os outros? Porque se você defende, parabéns. Parabéns. A maior parte das pessoas que eu estou vendo, elas não têm esse afinco de defender Yeshua como seu Senhor e Salvador, e que ela está certa que Ele é o Messias de Israel. A maior parte das pessoas que eu conheço não tem um afinco de defender a Yeshua, nosso Messias, como elas têm de defender suas ideias e opiniões errôneas e que muitas vezes causam divisões, não é? Então, coloque no lugar as tuas certezas. A certeza do que é certo, do que é bíblico, nem está em discussão aqui. Mas certezas que é opcional, que você levantou o dedo, eu falo que chupou o dedo e levantou para aquele lado vinha o vento, cuidado com isso na sua vida em nome de Yeshua. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, que é o orgulho. Quando em nós é maior do que deveria ser, ele vai sempre causar problemas e que nós vamos estar discutindo com outras pessoas. As Escrituras repetidamente nos advertem que nós não devemos ser presunçosos, ou seja, termos a certeza de que nós estamos certos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque o Eterno nos deu um presente de graça, e é por isso que nós alcançamos a vitória. Se nós formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada sobre nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los sempre inferiormente. Sempre nós vamos estar certos, é os outros que estão errados. Sempre nós é que estaremos certos. Aliás, queridos, eu estou lendo um livro, junto com meu marido,
a gente está fazendo um estudo, foi o Orochi Caio que indicou para nós. Eles irão além de você. Queridos, que livro maravilhoso, que livro que me ensina a ver e pensar no outro, a observar o que o outro necessita. Se você puder ler, se você tem um chamado para cuidar de almas, por favor, adquira esse livro, Eles Irão Além de Você. Eu estou sem o nome do autor, mas eu vou pegar o nome do autor e eu vou deixar para vocês. É um livrinho de capa preta. Ai, Senhor, eu não lembro do autor, mas eu lembro da imagem do livro, né? Então, queridos, olha, até para liderar os filhos, para liderar qualquer coisa, você não poderia ir sem esse livro. Porque, queridos, esse livro nos ensina a não termos presunção em relação à vida do outro, tá bom, queridos? Então, vamos lá. Outra coisa, muitas vezes o Eterno vai te levar a falar uma coisa, uma palavra para alguém, e a pessoa pode achar que isso é presunção, não é? Eu estava nesse aconselhamento e a pessoa dizendo para mim, você está sempre certa, mas o que eu estava dizendo estava dentro das escrituras, não era a minha opinião. Então, queridos, saiba fazer a divisão entre o que você não pode abrir mão, tá? Você não pode abrir mão das escrituras. Aliás, está vindo por aí uma coisa muito difícil sobre toda a humanidade, de dizer que as escrituras não são verdadeiras, nem que Moshe existiu, nem que o povo de Israel existiu, é tudo sabe, não dá para acreditar em tudo que está sendo preparado para essa geração. Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós e nos ajude diante de desafios que são extremamente grandes, viu? Então saiba discernir o que você não pode abrir mão daquilo que muitas vezes a pessoa, ela diz que ela pode estar errada, e ela está certa que ela está certa. Às vezes nós temos de nos colocar. Você não pode decidir se um casamento de uma outra pessoa continua ou é encerrado. Eu não posso fazer isso. A pessoa não é minha decisão que alguém se case, não é minha decisão que alguém se separe, mas eu tenho de lutar pela unidade do casal. Eu nunca vou poder estar a favor de um divórcio, exceto no caso de violência e no caso de algum tipo de traição que venha ofender e trazer um prejuízo relacional verdadeiro. Mas eu já vi muitos casamentos que sobreviveram a uma situação como essa, foram restaurados e o pecado foi completamente abandonado. Eu tenho certeza que o Eterno tem restauração para a vida de quem desejar buscar por restauração. Então, queridos, quando a pessoa coloca para mim, porque eu acredito que eu vou fazer isso e pronto, acabou. Muitas vezes, eu mesmo sabendo que a pessoa vai fazer o errado, eu tenho de respeitar a decisão do errado, eu tenho que respeitar o que a pessoa está fazendo, eu tenho de me calar e esperar o que vai acontecer a partir dali, estar presente na hora que a pessoa precisar, quando o errado acontecer. Não é que eu estou esperando o errado, é que para mim é muito difícil um divórcio trazer algo positivo para duas pessoas que realmente eu tenho certeza que se amam. Eu falei isso ontem, eu tenho certeza do seu amor pela vida desse homem, e eu tenho certeza que a sua mente está nebulosa, não é? Então nós temos são coisas evidentes, porque eu conheci o casal, eu conheço o casal, não é? Isso que entrou foi uma nuvem negra, algo maligno, para trazer uma certeza que não é verdadeira e que vai aparecer. Uma coisa que o inimigo faz bem é te dar certezas, e na hora que você viu que a certeza não era verdadeira, ele te larga sozinho para as consequências. O Eterno te fala o que é certeza e ele vai com você naquilo que ele te dá, na certeza que ele coloca em você. E ele nunca te desamparará, nem te deixará sozinho, tá bom? Então vamos lá, queridos. Isso nos levará a desprezar os outros, avaliarmos como menos do que nós, não é? E que nós somos maiores. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável diante dos olhos do Senhor e abre portas para o inimigo das nossas vidas. Nós temos de desenvolver um temor santo. Eu quero ler só mais esse pedacinho, tá bom? Olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, num pecado de qualquer natureza, vós que sois espirituais, que sois responsivos ao Espírito, a Ruach HaKodesh, e controlados pelo Eterno, então corrijam essa pessoa e restaurai essa pessoa, integrai-o sem qualquer senso de superioridade, com um espírito de brandura, e guardai-vos
mantenham o olho atento para vós mesmos, para que vocês também não sejam tentados a cair no mesmo problema que a pessoa está vivendo. Levem a carga uns dos outros, suportem, carreguem essas cargas, as falhas morais incômodas uns dos outros, e assim também você vai cumprir e observar perfeitamente a lei do Mashiach, o Messias, e completarei o que está faltando na obediência daquela pessoa. Porque se alguém, qualquer pessoa, julga ser alguma coisa muito importante, alguma para descender ou sustentar o fato, para condescender ou sustentar o fardo de outra pessoa, não sendo nada, a si mesmo essa pessoa se engana, essa pessoa se ilude. Gálatas 6, de 1 a 3. Um exame cuidadoso dessa passagem leva-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza de observarmos os outros. Ela demonstra a atitude mental que nós devemos manter dentro de nós mesmos. Nós devemos ter um temor santo, nos separar do orgulho. Nós devemos ser cuidadosos com julgar qualquer pessoa e sermos críticos com qualquer pessoa. Queridos, eu falei hoje aqui sobre uma pessoa que eu estava aqui no programa, eu soube que a pessoa faleceu, uma pessoa que o Eterno pediu para nós, para estarmos nos dedicando e cuidando dessa vida preciosa, uma pessoa de uma congregação, e ela teve um problema, ela desconfigurou completamente, ela começou a evacuar dentro da casa, não tomava mais banho, não. E agora parece que essa demência, ela aumentou a tal ponto que ela veio a falecer. Ela faleceu, eu recebi a notícia aqui enquanto eu estava no programa, não é? Mas essa pessoa era uma pessoa crente, queridos, uma pessoa que estava dentro da congregação, sendo útil, uma mulher ativa dentro da sua casa e da sua família. Queridos, não é porque ela descompensou que eu vou olhar para aquela mulher como, não, a mulher está louca lá. Inclusive nós pedimos para uma pessoa ir lá cortar o cabelo, ela foi bater na mulher porque ela estava completamente descompensada. Mas isso não impediu a gente de ir atrás dos familiares, atrás dos parentes que tinham abandonado completamente a família. Eles não tinham alimento dentro da casa, não é? Quando nós chegamos lá com os alimentos para a família, ela, ficou completamente aberta, ela estava necessitada dessa atenção, não é? Então, queridos, não é porque ela descompensou que eu vou descompensar, que eu vou esquecer que ela foi uma mulher que estava dentro da congregação, que ela era útil, que ela era uma pessoa que estava lá dentro fazendo. Eu não vou esquecer quem ela foi porque ela esqueceu quem eu sou. Eu não vou esquecer quem as pessoas são porque elas esqueceram quem eu sou. Essa posição foi o Eterno que me ensinou. E quando ele me ensinou isso, ele falou: filha, pode mudar as pessoas com você, mas você não mude com elas. Então eu venho sugerir a você, nesse tempo de descompensação comum no mundo, que você não descompense. Viu? Eu vou estar ao seu lado, te ajudando. Em nome de Yeshua. Que o Eterno me dê compensação mental. Eu espero não descompensar, mas se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu espero que vocês lembrem de quem eu sou. E não de alguém que possa perder algum sentido, que isso jamais ocorra, nem comigo e com nenhum de vocês. Mas eu vi isso acontecendo com esta pessoa querida. Uma pessoa querida, ela morreu muito rapidamente. Muito rapidamente. Que o Eterno nos ajude diante de situações completamente desconhecidas para nós. Mas, queridos, quem somos nós para julgar? Nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre isso e eu convido você a estudar comigo. Que o Eterno bendiga você. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Olha, minha super Cacá, vamos lá. Eles irão além de você, liderando pessoas. Dênio Lara Júnior, viu? Então, eu vou deixar aí, queridos, eu fiquei aí devendo para vocês o livro, a nossa querida Cacá, super Cacá, viu? Passando para a gente. Eles irão além de você, liderando pessoas. Dênio Lara Júnior. Eu acredito que todo pai deveria ler, viu? Todo pai deveria ler. Eu indico para vocês, viu, queridos? Beijinhos, viu?